Olá, bem-vindo ao episódio número 10 do podcast da Escola do Podcast. E comigo, quem está aqui? Jefferson Pérez. E comigo, Edward Schmitz. É isso mesmo, eu fiquei pensando, ele falou, e comigo... Fez o suspense. Suspense. Quem está comigo? Quem? Quem? Edward É ele. Jefferson, a gente falou de tanta coisa. Falamos de hospedagem, falamos de microfone, falamos de software de edição, falamos de hardware, falamos do potencial do podcast e agora é hora de publicar. Exato. Apertar aquele botão lá, falou, publiquei. Publicou. Tem um passo aí na publicação que é cadastrar lá no iTunes, cadastrar nesses agregadores. Agora, exato. Né? Isso é importante, porque depois que você subiu tudo lá pro... que a gente falou no episódio passado, seja o Podbean, o PodCloud, o Megafono. É hora de você fazer os cadastros. Você pode ter publicado já o seu episódio e ele já estará no ar na de certo sua modo. plataforma. Só que ninguém vai descobrir, porque se você não disser para os agregadores principais, onde está o seu podcast, ninguém vai saber. Então você tem que dar o CEP dele. O que é o CEP? É onde está hospedado. O feed do RSS, que é onde está hospedado. Bom, principais. Apple, Google Podcast, sem dúvida. Spotify. Acho que nesses três. Nesses três. Se você fizer o seu cadastro nessas três plataformas, depois que você fez a sua hospedagem, possivelmente esses três agregadores, que são os três principais, os demais agregadores ou o aplicativo que a pessoa vai baixar no celular para ouvir o seu podcast, vai espelhar o que está nesses três. Então, esses menores vão buscar o que está aqui. Então, uma vez que você cadastrou nesses três, é um tripé, seu problema está resolvido. É isso mesmo. E, claro, você pode depois continuar pesquisando nos outros agregadores de vez em quando e ir cadastrando. Eventualmente, né? Eventualmente você vai lá. Vai será no que Deezer, ele está aqui? Ah, ele está aqui. Ah, não está aqui. Então, vai no Stitcher, vê se ele está lá. Vai lá se está, né? E aí é pesquisar nesses agregadores como é que eu faço para cadastrar, né? Exato. E aí você vai... Normalmente é a mesma receitinha de bolo de todos. Entrar, preencher um formulário e informar o seu feed nome do RSS. O seu feed que vem lá da hospedagem. Que vem da hospedagem. A hospedagem já tem sempre um lugar bem grande assim marcado. Feed. Aí você copia... É um endereço, tipo um HTTP da vida, assim, é bem parecido, né? É tipo o endereço nosso, vidanostrilhos.com.br é o endereço que você tem e joga lá. Exatamente. Aí você vai jogar lá e tá publicado. Aí, no caso da Apple, vai para uma aprovação. Então tem coisas importantes que tem que ser feito. Tem que respeitar as guidelines da Apple. Isso é muito importante. São várias, né? São várias, tem bastante coisa. São bem exigentes. E, enfim... Isso está disponível no site da Apple, como são as guidelines. E seguindo essas guidelines, não vai ter erro nenhum. Você vai ter o seu podcast aprovado rapidamente. Eu e o Jefferson, quando a gente lançou o Vida nos Trilhos, acho que a gente estava tão preocupado em fazer a coisa certa, que aí acabou publicando em 20 e poucos minutos, menos de 30 minutos. Eu não lembro exatamente, mas foi rápido. E até antecipou o nosso lançamento. E depois que você tiver aprovado na Apple, o Spotify estava demorando para aprovar, mas agora parece que está rápido, porque o Spotify quer entrar no jogo. E o Google, é interessante que o Google, ele praticamente acha o seu podcast sozinho. Mas é interessante fazer também o processo do Google e cadastrar lá também. Não espera que ele vá atrás de você. Não espera, ele vai achar... Bom, se uma delas tiver já publicado, acabou. Começa a anunciar o seu podcast. Essa é a minha recomendação. Já começa a anunciar. Principalmente se tiver no Apple. O Apple eu acho que ainda é mandatório. Mas eu não sei se ao longo do tempo até o Spotify pode ser mais importante. Talvez vá depender da região. Eu acredito que o Apple ainda faz muito sucesso, porque foi quem começou. Tem muitos iPhones aí, mas a plataforma Android, está entrando forte a plataforma Android. E como o pessoal da plataforma Android não tinha um aplicativo nativo, e agora o Google está ocupando esse espaço,
e a Spotify ocupa tanto esse espaço quanto o espaço da Apple, então a gente tem uma divisão de forças aí. Por isso que a gente recomenda os 3, né? Aí é jogo garantido. Né? E o que é importante é o seguinte: se você está aqui na escola, se você está aqui com a gente, é porque você quer realmente lançar um podcast. Então, não permita que esses detalhes atrapalhem. Com certeza não. Existe uma série de etapas, uma série de passos que você precisa fazer. É como montar um quebra-cabeça, né, Edward? Com certeza. Então, são várias pecinhas. Como é que você monta um quebra-cabeça? Eu começo pelas bordas, né? Pelas cores, você vai meio que separando. Acho que todo mundo começa por aí, né? É. Quando a gente pega a prática de quebra-cabeça, no começo a gente começa, vai montando de qualquer jeito. Depois a gente aprende que realmente fazer as bordas, você separa todas as peças que tem bordas. Você separa por um monte de cores, tal. Agora, se você não tiver o desenho principal, Edward, é mais difícil, né? É mais difícil. E você sabe o que a gente tem aqui na escola? A gente tem o desenho principal. A gente tem o desenho principal e tem o passo a passo que você vai precisar para fazer, todas as videoaulas, gravado, os vídeos, tudo certinho. Exatamente. Qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato com a gente. Então, se você quiser se inscrever, é só acessar o nosso site, escoladopodcast.com. Acessa, né, para poder conhecer. Temos um curso. Enfim, é um treinamento bem avançado, bem detalhado. Vários alunos já lançaram seus podcasts, né? Inclusive. E é aquele negócio, né? Muitas vezes a gente não quer ficar batendo cabeça, né? É direto ao ponto. Direto ao ponto, mesmo porque quem lançar antes está levando uma vantagem em relação às outras pessoas, né? Então, assim, se você chegar primeiro lá, você vai ter uma vantagem. Exato. Né? E lembrando sempre que o podcast hoje, o que ele traz? Ele traz uma questão principal que é uma inovação. Hoje ele é encarado como um processo de inovação. Inovação na comunicação, inovação com a audiência. Então, se você quer inovar, quer lançar um podcast, você está no lugar correto. E essa é só a primeira temporada, certo, Edward? Com certeza, porque, bom, a gente decidiu fazer uma temporada porque a gente quer dar esse start inicial para você lançar o seu podcast. Mas a gente tem muitos planos. Conta um pouquinho dos planos. Os planos são... Aí a gente tem uma ideia de fazer outros aí episódios. Inclusive, alguns alunos da escola do podcast vão estar aqui. Nós vamos fazer entrevista, contar um pouco da jornada, das dificuldades que as pessoas tiveram, qual foram os principais desafios. Enfim, uma forma também de você divulgar o seu trabalho. Então você vai ter essa oportunidade aí, fazendo aí parte da escola do podcast. A gente espera você aqui do outro lado. É isso aí. E se você gostou dessa série de vídeos, se você tem alguma pergunta, porque a próxima temporada ela vai começar em breve. Eu acho que mais cedo do que a gente imagina. A gente tem tantas ideias. Eu, para falar a verdade, assim... Às vezes eu não consigo me conter de ideias. Como é que você se sente em relação a tudo isso, Jefferson? A gente fica ansioso, né? A gente fica ansioso, a gente quer logo ir para a luta, trazer mais gente junto, criar uma comunidade ao redor disso, porque é um assunto que, cara, eu adoro podcast. Eu já estou programado para ir para o Podcast Movement do ano que vem, ouvindo Capivaras em Curitiba, vai ser fantástico o ano que vem. Vou abraçar essa causa junto aí com o pessoal. E se você quer fazer parte de tudo isso, vem com a gente, continue escutando esse podcast. Se você assinar, assim que sair o próximo episódio da segunda temporada, você já vai receber a notificação no seu celular. Aí no YouTube, quem está nos vendo, coloca lá o sininho, a gente vai pôr conteúdo, talvez tenha conteúdo surpresa aí, compartilha, joinha, aperta o sininho, você vai ficar sabendo. E é entrevista, é compartilhar pessoas que lançaram seus podcasts. A gente vai trazer formas de monetização. Enfim, tem muita coisa. A gente vai falar um pouco sobre locução, dicção, enfim, tem vários temas aí que o pessoal... E o tema que você quiser ouvir. Então escreve aí nos comentários, manda um e-mail para mim, edward@escoladopodcast.com ou para... Jefferson@escoladopodcast.com. Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima temporada da Escola do Podcast. Até mais.